Olá pessoal, bem-vindo por aqui. Gente, é o seguinte, Caio Fábio se acha maior do que Jesus Cristo. Curte, comenta e compartilha este vídeo. Ele diz o seguinte: a Bíblia diz sobre a Bíblia que parte dela caducou. Uma parte da Bíblia caducou, por exemplo. Por exemplo, o livro de Hebreus, escrito no Novo Testamento, diz que toda a lei de Moisés caducou. A mensagem do apóstolo Paulo fala da caducidade, da caduquice, da senilidade das leis passadas, diante da revelação de consciência nova que chegou em Jesus e que relativizou todos os manuais e receitinhas primitivos de sentencinhas tolas, no tempo que a consciência humana estava reduzida a fragmentos de percepção. Em Cristo, em Jesus, a vida ganha a percepção que eu tenho hoje, que todo mundo tem aqui. Ele trouxe para a nossa mente uma atualização de olhar que não vai envelhecer nunca mais. Bem no comecinho do ministério de Jesus, ele já chegou dizendo: gente, é o seguinte, eu estou aqui, mas eu não vim abolir a lei, não. Eu não vim abolir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. O texto no original é: me nomiete roti euton catalusaiton nomon etos profetá, ou que euton catalusai ala plerosai. A tradução é: não pense que eu vim para abolir a lei e os profetas. Eu vim para torná-la completa. É o plerosai. A nossa tradução aparece como cumprir. Eu vim para cumprir. É o plerosai, que quer dizer torná-la completa. Foi isso que Jesus Cristo disse e fez de fato. Mas o Caio Fábio, como se acha maior do que Jesus Cristo, ele diz: não, a lei foi abolida, toda a lei. Ele diz que, com todas as letras aí, que o livro de Hebreus, né, diz que toda a lei de Moisés é abolida, foi abolida quando Jesus Cristo veio. O que não é verdade. Não é verdade, minha gente. Carta aos Hebreus nunca diz que a lei moral de Deus foi abolida por Jesus Cristo. Em todo o livro de Hebreus, você pode ler do começo ao fim, fala do sistema sacrificial e do sistema cerimonial que foram abolidos com a vinda de Jesus Cristo. O antítipo, os elementos do sistema cerimonial e sacrificial da lei de Moisés são tipos de Cristo. Quando o antítipo, que é Cristo, veio, o tipo já não serve. E o escritor aos Hebreus diz que caducou. O capítulo 8 está falando da caducidade do sistema cerimonial e sacrificial, especificamente nesse capítulo falando do sacerdócio. Mas não é somente o capítulo 8 da carta aos Hebreus. Por exemplo, do capítulo 10 ao 13, fala muito do sistema sacrificial e do sistema cerimonial como envelhecidos, né, dizendo que eles são sombras, eles eram sombras das coisas futuras, apontando para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, aquilo que é sombra já não precisa mais. É disto que a carta aos Hebreus está falando. Meu Deus do céu, não repito, leia atentamente, com bastante cuidado, a carta aos Hebreus e verá que não há nenhuma menção à lei moral. A lei moral de Deus permanece na íntegra. Jesus Cristo diz: eu vim tornar a lei completa. Quando Jesus Cristo começou seu ministério, ele já chegou dizendo: eu não vim abolir. Bem no capítulo 5, ele ensina um sermão muito grande, no capítulo 5, 6 e 7, chamado de o Sermão do Monte, nós chamamos assim. E o Sermão do Monte é Jesus explicando a lei moral de Deus em uma linguagem que os regenerados possam entender e receber no coração para viver e praticar.
O Sermão do Monte é a lei moral de Deus explicada da linguagem dos regenerados. É isto. Leia atentamente o Sermão do Monte e você vai ver lá todas as regras morais em uma linguagem diferente da linguagem do Velho Testamento. Só mudou a linguagem. Os princípios, os valores implícitos ali são os mesmos de uma forma ampliada. É a lei moral de Deus, ampliada por Jesus Cristo ali no monte, nas montanhas de Jerusalém. Sim, como Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai, Jesus Cristo ampliou nos montes de Jerusalém uma linguagem para os regenerados. Repito e insisto nisto, porque pelo amor de Deus, como pode a lei moral de Deus ser abolida? Isso não existe, não faz o mínimo sentido. É loucura, é uma insanidade tão grande acreditar que Deus invalida a sua lei moral, que é a condição de vida para o ser humano. O ser humano subsiste por causa da lei moral de Deus. O escritor aos Hebreus jamais disse que a lei moral de Deus é invalidada. No capítulo 12, dos versos 28 e 29, olha o que está escrito. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, que reino inabalável é esse? O reino de Jesus Cristo. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, de maneira que Deus aceita, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. E Ele não aceita que se aproximem dele sem reverência. E como é que nós podemos ser reverentes a Deus? Obedecendo a sua lei moral. Não é obedecendo a lei cerimonial e sacrificial, porque não precisa, Jesus Cristo cumpriu e nós não precisamos cumprir como condição para nos aproximar de Deus. É Jesus Cristo que nos aproxima de Deus à medida que Ele cumpriu as exigências cerimoniais e sacrificiais. Agora, a lei moral é para nós cumprirmos. Se não cumprirmos a lei moral de Deus, não tem como nós nos aproximarmos de Deus. Não existe isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem o cumprimento da lei moral de Deus, que é a santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vê o Senhor, ninguém se aproxima de Deus. E se insistir nisto, Ele é fogo consumidor. Pense nisto, pense seriamente nisto. Repito, que loucura é esta de invalidar? Nem Jesus Cristo fez isto. E ele insiste, dizendo que o apóstolo Paulo falou e ensinou que a lei foi caducada. Paulo nunca ensinou que a lei moral foi caducada. Leia Gálatas, leia Romanos. Em Romanos você sempre vai ver Paulo ressaltando a importância da lei moral, sempre, do capítulo 1 até o finalzinho da carta. E em Gálatas, Paulo não invalida a lei moral. O problema do antinomismo é antigo. Os reformadores tiveram que enfrentar seriamente os antinomistas do seu tempo. Martinho Lutero, Calvino, os dois primeiros reformadores mais influentes, e tantos outros reformadores tiveram que enfrentar seriamente para manter a palavra de Deus os antinomistas do seu tempo. Mas isto vem de muito longe, vem de muito tempo. O conceito antinomista, a noção e o desejo antinomista está presente já lá na Grécia. Lá na Grécia já desenvolveram a noção de antinomismo para se livrar, claro, da força da lei. E chega com força, de tempos em tempos, o antinomismo é reacendido no cristianismo para se opor ao cristianismo.
de uma forma assim violenta, e o Caio Fábio faz parte dessa turma antinomista. Ele está dando sequência ao trabalho dos antinomistas do passado. E só para lembrar aqui, legalismo não tem nada a ver como sendo antônimo, contrário, o contrário de antinomismo. Tem nada a ver. As pessoas costumam colocar como sendo algo contrário, o oposto, mas não tem nada a ver, não é isso. Em outro vídeo podemos conversar sobre legalismo, também não é de Deus, assim como o antinomismo. Gente, pensa seriamente nisto. Curte, comenta e compartilha. A gente se encontra no próximo vídeo.